Você está planejando a sua viagem para Portugal e ainda está com dúvida quais os documentos e procedimentos que você deve fazer antes de chegar a Portugal? Seja você um turista ou um portador de um visto? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar quais os documentos e quais os procedimentos que você deve fazer antes de vir para Portugal. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. O planejamento é fundamental, inclusive na questão de documentação e procedimentos que você deve fazer ao chegar em Portugal. E pensando nisso, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para explicar quais são esses documentos, quais são esses procedimentos que você deve fazer, tanto como turista, como se você for portador de um visto para entrar em Portugal. Então vamos lá, vamos primeiro começar com as pessoas que vão para Portugal como turista. A primeira coisa que você tem que atentar é o seu passaporte. O passaporte deve estar válido e não pode estar prestes a vencer. Se você tem que ter ali uma validade de no mínimo 3 meses. Um exemplo, se seu passaporte vai vencer em março e você vai viajar agora em dezembro, então tome cuidado que provavelmente esse passaporte não vai ser válido ao chegar em Portugal. Recomendo que você tire um novo passaporte para que você não corra esse risco. O segundo documento que você deve ter atenção é as suas passagens. Se você vem como turista, você tem que ter atenção em ter as passagens de ida e volta de acordo com o tempo que você vai ficar em Portugal. Muitos dizem por aí na internet, alguns youtubers dizem, não, venha só com a sua passagem de vinda e deixa de ida como reserva, que aí vai que você decide ficar em Portugal, aí você não gasta com essa reserva. Gente, não caia nessa esparrela, porque o agente de imigração, ele não é bobo e ele tem contato direto com a companhia aérea. Então, se ele quiser confirmar se as suas passagens estão válidas, tanto a ida como a volta comprada, não é reserva, é comprada. Ele tem total acesso para isso. Então não caia nessa esparrela de vir para Portugal somente com a passagem de vinda, porque vai que dá na sua cabeça que você não volta e você pode ficar em Portugal e aí você não perde essa passagem. Muito cuidado com isso. Não corra esse risco desnecessariamente. Faça tudo planejado para que você não tenha esse problema ao chegar em Portugal. Vamos agora ao terceiro item. Seguro viagem internacional. As pessoas fazem muita confusão. Primeira coisa, ele tem que ter um limite mínimo de 30 mil euros. Então não pode ser 20, 10 mil euros, tem que ser de 30 mil euros. Ou seja, caso aconteça alguma coisa com você, esse seguro vai cobrir as suas despesas. Mas tenha muita atenção. Se o seu voo não vem direto para Portugal, se você vai fazer uma conexão em outro país da Europa, como França, como Espanha, como Alemanha, tome muito cuidado. Provavelmente você vai fazer a sua imigração, ou seja, eles vão checar os seus documentos neste outro país que você está fazendo conexão. Provavelmente o agente de imigração desse país vai te pedir o seguro de viagem internacional obrigatório, porque na Europa é obrigado você apresentar um seguro de viagem de no mínimo um valor de 30 mil euros. Então muito cuidado, se sua viagem para Portugal você vai fazer conexão em outro país que não seja diretamente para Portugal, então você corre o risco de ser pedido esse seguro viagem internacional, porque às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão entre o seguro viagem e o PB4. O PB4, ele é aceito de acordo com o acordo que tem de reciprocidade, tanto do Brasil com Portugal, Brasil com a Itália e Brasil com Cabo Verde. Então você pode, nesses países, tem um acordo de reciprocidade em que você pode usar a saúde pública desses países. Então se você vem direto para Portugal, é obrigatório você ter o PB4. Agora, como eu disse, se você vai fazer conexão em outro país, o ideal é que você venha com seguro viagem internacional. Então vamos lá, para não ficar dúvida entre esses dois documentos, eu vou recapitular. O seguro viagem internacional, caso você venha para Portugal e vai fazer conexão em outro país, é recomendado que você venha com seguro viagem. Se você vem diretamente para Portugal, eles aceitam perfeitamente o seu PB4. Só para recapitular e fechar esses dois itens aqui, que são esses dois documentos. Então vamos agora para o quinto, comprovante de alojamento. Também nesse tem muita confusão que as pessoas fazem. Tem alguns tipos aqui de comprovante de alojamento. Primeiro, pode ser uma reserva no hotel, pode ser uma reserva no hostel, pode ser uma reserva de alojamento no Airbnb e pode ser uma carta convite. Viu as opções que você tem? Não confunda uma coisa com a outra. Então, digamos, se você tem alguém conhecido em Portugal, um familiar, um amigo, um conhecido, que seja residente legal ou um cidadão português, essa pessoa pode te fornecer essa carta convite, que na verdade, segundo o CEF, é um termo de responsabilidade. Essa pessoa vai se responsabilizar financeiramente por você
você enquanto você estiver no país. E as outras comprovantes, que seria ou reserva em hotel, Airbnb ou hostel, você tem que ter comprovante de reserva e apresentar quando você entrar em Portugal. Durante o período que você vai ficar. Digamos, você vai ficar 10 dias, você vai ficar 15 dias, você vai ficar 20 dias. Então, a reserva tem que ser de acordo com os dias que você vai ficar em Portugal. Agora vamos para o sexto. Os meios de subsistência que você precisa comprovar ao chegar em Portugal. Digamos que você vem, um casal, vem como turista e ao chegar em Portugal, a primeira coisa que eles vão te pedir é que você tem que ter 75 euros por cada pessoa, esse é o valor para entrar, e mais 40 euros por dia por pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui, eu vou pegar só por uma pessoa. Digamos que você vai ficar em Portugal 10 dias. Então, você precisa pegar esses 10 dias vezes 40, vai dar 400 euros, mais 75. Eu fiz no câmbio de hoje, que hoje é dia 6 de dezembro, deu 3.044,75 reais. Usando o câmbio de hoje, que é 6,41. Se você estivesse entrando hoje em Portugal, sozinho, você teria que comprovar um valor de 475 euros. Isso, transformando em reais, seria 3.044 reais e 75 centavos. Agora, vamos para o sétimo, teste de Covid negativo. Você tem aquelas duas opções. PCR, que você pode fazer 72 horas antes de embarcar e apresentar isso no aeroporto antes do embarque. Ou você pode fazer antigênico, que é de 48 horas antes do embarque. Hoje, dia 6 de dezembro, é obrigatório para você entrar em Portugal, você precisa ter um teste de Covid, seja o PCR ou o antigênico, negativo para entrar hoje em Portugal. É obrigatório. Além disso, a gente vai aqui para o oitavo, que seria preencher o formulário. Então, existe um formulário que está disponível online. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que você possa fazer acesso. Então, você entra nesse link, ali você preenche o teu formulário online. Mas detalhe, eles pedem para que você preencha esse formulário quando você fizer o check-in. Então, digamos, você está em casa, já fez o check-in e tal, aí você já entra no formulário e preenche. Provavelmente vai ter informações ali no formulário que você vai ter que colocar, que essas informações só depois que você fizer o check-in, como a escolha do assento, que você vai sentar no avião, tem que fazer o preenchimento do formulário após fazer o check-in. E eu vou deixar também na descrição, se você vem para Portugal continental, existe um formulário que você tem que preencher. Se você vai para o arquipélago da Madeira, existe outro que você tem que preencher, e dos Açores a mesma coisa. Então, é distinto os formulários, tá bom? Então, é um para Portugal continental, um para Portugal, um para Madeira e o outro para os Açores. Eu vou deixar os 3 links lá para você ter acesso. Agora vamos certificado de vacinação. Hoje em Portugal não é obrigatório, mas isso pode mudar a qualquer momento. Por isso também que eu vou deixar o link na descrição de um órgão oficial do governo de Portugal, para que você esteja ali sempre consultando se mudou alguma coisa nas regras, tá? Para você estar sempre consultando antes de você vir e não correr o risco de ser barrado ao chegar em Portugal. Então, como eu disse, hoje o certificado não é obrigatório. Se você já foi vacinado no Brasil, é uma mais-valia. Traga esse certificado que para você vai ser útil. Existem algumas vacinas que não são aceitas em Portugal, que foram administradas no Brasil. Então, eu fiz até um vídeo anterior a este, eu vou deixar também na descrição o link desse vídeo, para que você consulte quais são as vacinas que são aceitas em Portugal, porque não são todas. Inclusive, existe uma vacina que está sendo ministrada no Brasil, que foi feita através de um laboratório indiano, mas essa vacina não serve em Portugal. Assista esse vídeo, que é um anterior a este, e você vai entender um pouco dessas vacinas, para você não se confundir quanto a isso. Ok, Valéria, você falou como se fosse turista, mas eu vou com visto, eu sou o titular do visto e vou levar minha família. Quais são os documentos que eu necessito? Então vamos lá, praticamente são os mesmos. Então você vai precisar do passaporte válido, seu e da sua família. Você vai precisar de passagem sua, se você é o titular do visto, você precisa somente da passagem de ida. E dos seus acompanhantes, no caso da família, sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, precisa da passagem ida e volta. Por que que isso acontece? Você é o titular do visto, foi concedido o visto para você. E ao chegar em Portugal, vai pedir autorização de residência. Eu sempre já explico isso porque eu sei que faz um pouco de confusão. No Brasil, quando você solicita o visto, eles colocam lá um carimbo ou um selo no seu passaporte, em que aquilo ali significa que vocês têm uma autorização para entrar em Portugal. Mas essa autorização não te dá direito de residir em Portugal. Eles só te dão essa autorização para entrar em Portugal para que você
você continue a fazer o seu procedimento para residir em Portugal. Ao chegar em Portugal, você vai pedir a sua autorização de residência junto ao CEF. Sua família, só depois que você pedir a sua autorização de residência, é que pode ser reagrupada junto ao seu visto. Por isso que a sua família precisa realmente de uma passagem de ida e volta, porque eles vão entrar em Portugal como turista. Tome muita atenção a isso para que você não seja pego de surpresa ao chegar em Portugal com a sua família. Como você vem com visto, como titular do visto, você não precisa desse seguro viagem, você vai precisar do PB4. Você também vai precisar de um comprovante de alojamento, seja uma carta convite, uma reserva no hotel, ou você vem com uma reserva no Airbnb. Os meios de subsistência, nesse caso, não são necessários, por quê? Porque quando você tirou lá o seu visto, você já teve que provar isso. Então, ao chegar em Portugal, você não tem essa necessidade de provar os seus meios de subsistência, porque ao tirar o visto no Brasil, você já fez esse procedimento. Hoje, se você vier hoje para Portugal, você precisa desse teste de Covid negativo. Então, digamos, eu vou nesse período agora de dezembro, então você precisa do teste de Covid, seja o PCR ou seja o antigênio, como eu já expliquei. Você também vai precisar preencher esse formulário para identificar ali onde você vai ficar em Portugal, para eles terem esse controle, porque amanhã ou depois, se precisar entrar em contato com você devido a alguma coisa do Covid, eles já sabem onde te encontrar. Certificado de vacinação, se você tiver, traga, que é sempre uma mais-valia. O seu visto, claro, né? O visto que tem que estar lá no passaporte, seja um selo ou seja apenas um carimbo. Esse vídeo foi mais para esclarecer, realmente para que você se planeje bem na questão de documentação, para que você se planeje bem, para não correr riscos chegando em Portugal, porque é muito desagradável ser barrado, às vezes por um detalhe tão insignificante, mas que faz toda a diferença. Tome muito cuidado com isso. Esse vídeo foi mais para esclarecer, para te deixar mais informado e você não correr esse risco. Espero que tenha gostado. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho para receber todas as notificações. E se ainda não nos segue lá no Instagram, é @voanopp. Lá também a gente coloca dicas diariamente com informações sobre Portugal para você estar sempre atualizado. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!